Olá, meu nome é Sander Friedman, sou psiquiatra, sou psicanalista, sou psiquiatra forense, mestrado e doutorado na área de neurociências, pós-doutorado em curso na área de teoria da prova, no direito, pela UERJ. Então, venho me comunicar com vocês como uma reação às manifestações de uma série de sociedades psicanalistas, né, debitando seu apoio à candidatura Haddad, contrários especialmente à candidatura do Bolsonaro, e igualmente a manifestação de alguns colegas, pesquisadores, professores, que alardeiam todo tipo de coisa, né, em relação ao candidato Bolsonaro. E quando se escuta, né, as manifestações em vídeo, ou se lê as cartas, a gente vê que é uma quantidade absurda de impressões, manifestações de opinião vazias, não sustentadas em fato, mas fortemente embasadas na influência social das posições dessas pessoas. E vale a gente se perguntar se a psicanálise, a psicologia, ela tem um compromisso a priori, né, priorístico, com visões de extrema esquerda, totalitária, supremacista, ou se ao contrário, se a psicanálise ela tem um compromisso com uma visão libertária do indivíduo, né? E eu acho que essa dualidade merece ser refletida, merece ser melhor apresentada para o público, que é um público que pensa sobre a sua decisão diante da política, mas também é um público que pensa sobre a sua relação com as oportunidades de terapia, de psicanálise, de autoconhecimento e de reformular a sua vida e suas atitudes com esses profissionais que estou aí falando, né? Vale a pena a gente distinguir, né, como duas faces bastante distintas de uma mesma moeda, dois polos de um contínuo, que são os psicanalistas e a psicanálise. Os psicanalistas são uma entidade social, a psicanálise é uma entidade ideal. Os psicanalistas, eles têm na filiação um recurso fundamental. As pessoas se filiam inicialmente, se desenvolvem como psicanalistas e aí então passam a referendar essa filiação. O psicanalista, via de regra, parte de uma filiação, cerca-se e se insere paroquialmente num grupo que envolve alunos e professores, que é mediado, que funciona com base em hierarquias dos professores mais antigos, mais influentes, mais poderosos nas instituições psicanalíticas, os quais não podem ser desagradados. De outro modo, o psicanalista iniciante não poderá ser aprovado, ele vai ser expelido do processo. Então, os psicanalistas, como um grupo, dentro das suas entidades, eles são politicamente orientados, comprometidos com os mitos fundadores daquela entidade, daquelas instituições, nas crenças, muitas vezes injustificadas, que referendam a liderança e a hierarquia de cada instituição, que garantem os processos de manutenção, de articulação e de poder de cada instituição. Então, tem muita ascendência vertical sobre o modo de pensar de cada instituição psicanalítica. E, como conclusão desse processo todo, que se espera que uma pessoa que entra como filiado, se vincula paroquialmente, se submete a uma hierarquia, entende que o que se fala ali tem muito mais finalidade política do que epistemológica, né? Entende os compromissos mitológicos com cada grupo, acaba então, né, como um prosseguidor daquela mentalidade, daquele grupo. Então ele resulta numa filiação, submissão, né, àquele grupo, àquela história daquela instituição. A psicanálise é muito distinta disso.
A psicanálise, ela parte do pressuposto, né, do recurso de uma liberdade. O paciente, no seu processo analítico, tem que se sentir livre, ou pelo menos tem que buscar essa liberdade. Ele parte de uma liberdade de falar os seus pensamentos, falar os seus sentimentos, falar, né, o seu processo, as suas incompletudes, as suas ineficiências, os seus fracassos, né, e até às vezes os seus sucessos, que ele pode ter dificuldade de reconhecer, um medo de algum tipo de reação que ele imagina que possa ter, negativa, dos pais, das pessoas que ele ama, que ele imagina que não poderiam talvez suportar o sucesso dele. Então ele parte dessa liberdade como uma precondição da análise. E essa liberdade, ela serve para que a pessoa então procure individualmente, na sua própria história, no seu próprio processo, na sua inserção social coletiva, qual é a sua verdade pessoal. O que é importante para ele especificamente, ou para ela especificamente, independente do desejo do mentor, independente do desejo do hierarca, independente do desejo do professor ou do próprio psicanalista. Aliás, é uma precondição de um psicanalista, uma precondição ética do seu psicanalista, que ele não venha impor o seu desejo, a sua ilusão não analisada diante da vida sobre o seu paciente. Ele tem que poder escutar, se relacionar com o seu paciente a partir do referencial que seja os próprios valores, necessidades, interesses e desejos do seu paciente. Mas isso é o contrário entre os psicanalistas nas suas instituições, que tem uma formação social hierárquica, né, vertical, tradicional, conservadora, de ponta a ponta. Mas na psicanálise, o que menos se espera é que seja um processo conservador. Porque quem busca a psicanálise está em busca de alguma forma de crescimento, de transformação para melhor, de libertação. Então, a psicanálise está psiquicamente orientada, enquanto que os psicanalistas, como instituição, eles estão politicamente orientados. A psicanálise, ela é comprometida com uma verdade psíquica, ou seja, o que de verdade é importante para aquela pessoa, o que de verdade está se passando naquele espírito em sofrimento. Os psicanalistas, enquanto grupo, enquanto coletivo, eles estão comprometidos com os mitos forjadores de hierarquia, de submissão, de articulação e de poder. A psicanálise é o contrário, ela precisa dar um compromisso muito grande entre o analista e entre o paciente com a verdade psíquica do seu paciente. O paciente não estaria com aquele psicanalista se supusesse que o psicanalista não pretende ser verdadeiro, honesto. Mas nos grupos de psicanalistas isso não precisa ser assim. Porque o mais importante realmente é manter, né, a paróquia psicanalítica, manter as figuras de posição e poder onde elas estão e manter a relação de submissão com os mais novos, com os que vieram depois, os que não são tão bem quistos, para que eles mantenham essa referência aos grupos das paróquias psicanalíticas, que são várias, frequentemente disputam entre si primazias. E o fim do processo da psicanálise justamente é conquistar um grau de liberdade um pouco maior, ao mesmo tempo que um maior compromisso com as reais necessidades, desejos, interesses e valores do paciente. Então, quando a gente escuta e quando a gente lê o que os grupos, as instituições políticas de psicanálise, as associações se manifestam, não se deve confundir os psicanalistas falando com a fala da psicanálise. Nesse contexto, vale a pena a gente ler um pouquinho do que Freud, num texto de 1933, Acerca de uma Visão do Mundo, se manifesta sobre esse processo, né? E aqui já vou entrando no nosso assunto, né? Que é o assunto das eleições, que foi tratado como se fosse algo de grande relevância do ponto de vista psicanalítico, né? E que quase que um sinal de doença mental alguém pensar
em votar no Bolsonaro. Veja bem como é que Freud escreve. Tá? Embora sendo originalmente parte da ciência e baseado em sua implementação na ciência e na técnica, ele, ou seja, o marxismo, instituiu uma proibição do pensamento que é tão implacável quanto a da religião. Qualquer investigação crítica da teoria marxista é proibida. Dúvidas quanto à sua validade são punidas, tal como antes a igreja castigava as heresias. As obras de Marx tomaram o lugar da Bíblia e do Corão como fonte de revelação, embora não devam ser mais isentas de contradições e obscuridades do que estes dois livros sagrados mais antigos. E embora o marxismo prático tenha removido impiedosamente todos os sistemas e ilusões idealistas das religiões, ele próprio desenvolveu ilusões que são não menos discutíveis e indemonstráveis do que as anteriores. Ele espera, no curso de poucas gerações, mudar a natureza humana, de tal forma que os homens convivam quase sem atritos na nova ordem social. Mas não há o menor indício de que isso possa vir a ser qualquer dia minimamente possível. O entusiasmo com que a multidão segue atualmente o estímulo bolchevista, enquanto a nova ordem não está completa e é ameaçada de fora, não é a garantia de um futuro em que ela estaria terminada e fora de perigo. De modo muito semelhante à religião, o bolchevismo tem de compensar seus fiéis pelo sofrimento e privações da vida presente com a promessa de um além melhor, em que todas as necessidades são satisfeitas. No entanto, este paraíso deverá ser aqui, estabelecido na terra, inaugurado num tempo não muito distante. Mas recordemos também os judeus, cuja religião nada fala sobre a vida do além, aguardaram a chegada do Messias na terra, e que a Idade Média cristã acreditou repetidamente que o reino de Deus era iminente. Ou seja, Freud já denunciava o marxismo, a esquerda, os socialistas, como sendo um corpo de pessoas extremamente cruéis, capazes de qualquer coisa para forçar o seu ponto de vista sobre aqueles que não pensavam igual, sobre aqueles que não concordavam. E aqui então vale a gente poder pensar um pouquinho sobre o impressionismo que essas sociedades apresentam. Então, essas sociedades, esses políticos da psicanálise, têm manifestado um temor de que, de repente, o Bolsonaro pudesse representar risco, para a democracia, para os direitos humanos, para a integração entre as minorias, para os direitos das mulheres, para o direito das crianças, talvez de terem sua sexualidade, sua identidade de gênero manipulada irresponsavelmente, e para o avanço civilizatório. Nós vamos ver melhor os fatos que acompanham essas preocupações extremas que são pronunciadas em textos e em vídeos. Então, a preocupação que o Bolsonaro pudesse representar para a democracia. É só observar os dados. Quem é que considera as várias ditaduras presentes na atualidade como sendo ideais de formas de vida e governo? É o Bolsonaro ou é o Haddad? Eu fico constrangido que esses colegas que se dizem psicanalistas afirmem essas coisas diante da obviedade dos fatos em contrário. Isso é perda de contato com a realidade. O Bolsonaro seria um risco para os direitos humanos. Como é que pode ser um risco para os direitos humanos uma pessoa que se insurge contra uma realidade de governo e de Estado que perpetua 60 mil mortes por homicídio anuais, que perpetua 60 mil mortes por acidentes veiculares anuais, que se opõe contra a falência do Estado mais arrecadador da humanidade. Nenhum país no mundo arrecada tanto dinheiro e ao mesmo tempo não tem dinheiro para o mínimo. Por quê? Por causa da corrupção. Então, o Bolsonaro ele tem uma posição muito forte de apoio à Lava Jato, tem uma posição muito forte de apoio aos movimentos de limite à corrupção
e acreditem, todos nós acreditamos, que só de estancar a corrupção vai sobrar dinheiro para o Brasil cumprir os seus compromissos sociais, que até hoje não foram saudados, apesar de décadas de esquerda no poder, desde o fim do governo militar, porque a esquerda teve no poder todos esses anos. A integração entre as minorias, será que é o justo Bolsonaro uma ameaça à integração entre as minorias? Ou é o contrário? Não será o grupo da Haddad que vive da fragmentação das minorias, colocando umas contra as outras? O direito das mulheres é o homem que defendia a castração química do estuprador, que é contra o direito das mulheres? É o homem que defende a posse de arma de fogo, que vai garantir a segurança do fraco quando a polícia não estiver do lado? Esse é contra o direito das mulheres. Por quê? A pessoa frágil, mulher ou homem, mas em geral as mulheres são mais frágeis, elas são protegidas pela arma, enquanto que a pessoa forte, mais comumente são os homens, eles não precisam da arma para impor a sua crueldade. Então, a defesa da arma de fogo, da disponibilidade ao cidadão da arma de fogo, é a defesa do cidadão frágil, homem ou mulher, mas em geral tende a ser as mulheres e os mais velhos, que não vão ter tanta capacidade para se defender da brutalidade violenta dos homens mais jovens, que são comumente as pessoas com mais condição física de perpetrar essa violência. O direito das crianças, o direito das crianças terem a sua sexualidade manipulada, a sua orientação de gênero manipulada por professores, esse é um direito que os nossos psicanalistas advogam das crianças. Isso não é um direito, é uma exposição. Estão advogando que as crianças não devam ter proteção a essa manipulação precoce de elementos extremamente valiosos da personalidade, que podem causar enormes danos para a construção e para a personalidade de uma criança em formação. Seria justo o Bolsonaro uma ameaça ao processo civilizatório? Será que a repressão sexual é um fato contrário ao avanço civilizatório? Ou é o contrário? Não será que a repressão sexual foi um fato que se instalou a certa altura da evolução da cultura, da construção cultural, que permitiu que o ser humano postergasse o engajamento na busca da satisfação dos instintos e assim pudesse se engajar no desenvolvimento intelectual, aprender, estudar, e se desenvolver culturalmente, filosoficamente, eticamente, antes que ele ficasse completamente, única e exclusivamente voltado para a busca da satisfação do prazer. Então, a repressão sexual, ela esteve sim a serviço do desenvolvimento cultural. E é a retirada desses limites da sexualidade que a esquerda advoga, seja de uma forma homossexual, seja uma forma das formas mais diversas possíveis, mas a estimulação sexual precoce e liberada, isso é um atentado ao processo civilizatório. É uma coisa básica. E apesar dessas pessoas que pertencem à sociedade, esses políticos psicanalistas, que deveriam ter esse conhecimento crítico, apesar do seu conhecimento, se manifestam a favor da esquerda, se manifestam contra o Bolsonaro, que na verdade tem uma função de proteção do processo civilizatório. E a gente então tem que se perguntar, mas por que isso? Por que os psicanalistas, enquanto políticos da psicanálise, se colocam tão fortemente junto dos movimentos de esquerda supremacista, fundamentalista, genocida, totalitária? O que acontece com essa classe de profissionais tão importantes para o cotidiano das pessoas, que se veem cooptados por uma mentalidade tão atrasada, que tenta desconstruir
todo o processo civilizatório, desconstruir todos os laços de coesão da sociedade, para então reinar totalitariamente sobre as pessoas, destruindo todas as possibilidades de lealdade dentro da sociedade. Então, eu entendo que os psicanalistas, eles têm muitos dos enviesamentos ideológicos que os profissionais das áreas de ciências humanas também têm. Então, o nosso filósofo Pondé, ele tem se dedicado com muita felicidade a criticar a academia, especialmente nas áreas de humanas. Ele mostra de que várias maneiras a filiação à esquerda traz frutos ao filiado. De que maneiras a não filiação à esquerda, a manutenção de uma visão crítica às visões de esquerda, significa comumente fim de linha para um pesquisador, por mais brilhante que ele possa ser, e não consegue se encaixar em nenhum ambiente universitário, não vai conseguir se sustentar, ou se conseguir por algum motivo ter entrado para depois expressar a sua visão de direita, ele vai sofrer enormemente, né, todo tipo de assédio moral, bullying, né, e impedimentos até para a sua pesquisa, porque a academia foi tomada por pessoas vinculadas aos movimentos de extrema esquerda, supremacista, totalitária, e que, se tiver oportunidade, será sim genocida, como aliás a gente já tem vídeos correndo na internet, fundador do PT, filósofos da USP, dizendo que com a direita, com a oposição, só se pode lidar com uma bala na cabeça e uma cova rasa, né? Ou então que a gente precisa eliminar via genocídio toda a classe média. Então, umas coisas assim que professores, líderes filosóficos de partido se dignam a pronunciar. E nesse contexto gravemente totalitário, gravemente genocida, alguns psicanalistas declaram como fonte de credibilidade para suas palavras de extrema esquerda o fato de serem judeus, de terem vindo antes da guerra, então eles têm na carne a marca do nazismo. São argumentos assim constrangedores, porque não reconhecem aonde está de fato a ameaça totalitária, que ela é óbvia quando se analisam os fatos. Então essas pessoas, elas usam de recursos que a gente poderia chamar de certa maneira, hipnóticos, para produzir convencimento sem precisar de premissas, produzir influência nas pessoas que assistem sem precisar enunciar fatos que deem sustentação às suas opiniões. Basta o seu grande chapéu de dono do campo, de professor universitário, de presidente da associação tal ou tal, a assinatura da associação, ou seja, são posições de influência que parecem se bastar como argumento para influenciar as pessoas que ouvem, leem, assistem os seus posicionamentos não justificados em fatos, enquanto que os fatos são gritantes, disponíveis. É a minha intenção, quando produzo esse vídeo, que as pessoas possam ter a devida crítica a quem deveria, por profissão, ter crítica, mas que naquela posição que se encontra no momento que falam, nessa posição política, não estão em condições de expressar uma crítica comprometida com a verdade, mas sim comprometida com a política. Não estão ali em posição de oferecer uma crítica comprometida com a verdade psíquica do paciente, da sociedade, do cidadão. Estão ali manifestando um compromisso político que defende os interesses não da cidadania, não do cidadão, mas deles mesmos. É o compromisso de satisfazer a sua necessidade enquanto pesquisador, enquanto dependente de grupos de pesquisa, enquanto dependente de verbas que vão ser aprovadas por pessoas que são militantes do PCdoB, do PCB, do PSOL. É só olhar
quem são os dirigentes das universidades do Brasil, especialmente as públicas, mas não só. É tudo de extrema esquerda. Então, essas pessoas que se manifestam nessas associações, que são frequentemente vinculadas às mesmas universidades, elas não estão livres para serem de verdade honestas e sinceras com a cidadania. Elas estão sendo honestas e sinceras com os seus próprios interesses, com as suas próprias necessidades, mesmo que signifique mentir com a maior cara dura, além daquilo que talvez elas até estejam vendo. Mas é claro que existe uma alternativa que até é muito pior que essa, é que não estejam vendo o óbvio para 80% da população, 90% da população brasileira, que nós estamos sim na iminência de um colapso civilizatório, mas não é através do Bolsonaro, é através daqueles que querem instalar um regime tal como o da Venezuela, e que todos sabem o que isso significa aqui dentro do Brasil. E mesmo assim, será que esses nossos psicanalistas sabem de tudo isso e mesmo assim se posicionam politicamente? Será que eles não conseguem enxergar o óbvio? E aí é muito mais grave, porque eles não têm liberdade para olhar para a própria inteligência, abrir os olhos e terem acesso ao dado imediato. Seria o equivalente a estarem delirando fundamentalisticamente, né? Como um religioso fundamentalista delira com as suas certezas absolutas de origem espiritual, tá? E no caso, o de origem marxista. Então, eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo, que busque os fatos. Não fique nas afirmações vazias. Seja crítico também com o que o psiquiatra, o psicanalista está falando. Comigo. Vá buscar informação. Seja verdadeiro com a sua necessidade, com o seu sonho, com a sua ambição. Mas lembre-se, você pode estar certo e pode estar errado. Debata sem ódio. Escute a outra parte, inclusive para poder melhor servir a outra parte do seu argumento. Mas depois escute novamente, porque algo de novo poderá surgir nessa conversa, do seu lado para o seu interlocutor e do seu interlocutor para você. De outra maneira, nós vamos cair na mesma atitude que a extrema esquerda supremacista, totalitária e genocida tem proposto, que com conservadores não há diálogo, bala e cova rasa. Isso é avanço civilizatório? Bom voto.